Olá! Muito provavelmente você já precisou de um guia em algum momento da sua vida. Alguém que conhecesse muito bem o lugar para onde você estava querendo ir, não é mesmo? No passado, antes do advento da bússola e dos atuais meios de navegação, como o GPS, por exemplo, nada disso impediu que os navegadores do passado se arriscassem na busca de novos horizontes. Eles sempre buscavam registrar os lugares para onde eles iam, porque precisavam de referenciais. Quando eles retornassem para a sua cidade de origem, para o seu canto de origem, eles prestavam contas, relatórios de todos os lugares por onde eles passavam. O grego Heródoto, considerado o pai da história, ele tinha esse hábito e ele costumava dizer isso, que era necessário registrar tudo no presente para que no futuro não se repetissem os erros do passado. Referenciais. No dia de hoje nós queremos falar sobre a importância dos marcos referenciais. Eu quero ler para você uma breve história que está narrada em João, capítulo 8, a partir do verso de número 31, que diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu chamo a sua atenção para essa narrativa porque essa narrativa, João está falando de um diálogo que Jesus Cristo tem com aqueles que acabaram de crer nele. O verso de número 31 diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Observe muito bem que Jesus Cristo está falando para uma boa quantidade de pessoas, na sua grande maioria, essas pessoas são de origem judaica e eles creem em Jesus. Imediatamente após o momento em que essas pessoas creem em Jesus, Jesus aponta para ele os referenciais da vida de um discípulo que crê em Jesus. Por isso, nossa reflexão hoje tem como título As marcas referenciais do discipulado. As marcas referenciais do discipulado. Jesus Cristo aponta que o principal marco referencial é a sua palavra. A palavra de Deus como um alimento constante e necessário à vida do discípulo. A primeira marca referencial do discipulado é a palavra de Deus como um alimento constante e necessário à vida do discípulo. O verso 31 diz: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Observe muito bem que Jesus Cristo está condicionando a permanência na palavra. A primeira característica, o primeiro marco referencial é ter a palavra de Deus como um alimento diário, necessário, porque nós precisamos permanecer. Nós não podemos substituir essa palavra. Essa palavra é um marco referencial e, como tal, tem a sua grande importância por ser referencial. É o alicerce da nossa comunhão. O alicerce da nossa comunhão repousa na palavra de Deus. O discípulo permanece na palavra. O discípulo acredita na palavra de Jesus. O discípulo confia na palavra de Jesus. Ele persiste na palavra, ele anda nessa palavra e ele se pauta
nessa palavra. E por que Jesus Cristo está falando isso? Jesus Cristo está falando isso para aqueles que estão crendo nele, porque ele sabe muito bem que naquele meio em que aqueles homens estão inseridos, outras palavras surgirão, outras vozes soarão, e essas outras vozes estranhas à voz de Jesus podem ecoar naqueles corações novos. Por isso que Jesus Cristo, imediatamente após o momento em que eles creem na palavra de Jesus, não nos esqueçamos, eles estão acabando de crer, é o início da vida cristã, da nova vida, da nova fase de vida deles. Jesus Cristo já fala da importância da sua palavra. É necessário que entendamos, irmãos, que no meio em que vivemos existem muitas vozes, e vozes que são discordantes da voz do nosso Mestre. Jesus Cristo estabelece um marco referencial, a sua palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto sobre as marcas referenciais do discipulado, nós vamos falar sobre o discipulado e a condição de discípulo. O discípulo e a condição do discipulado. O texto prossegue dizendo que sois verdadeiramente meus discípulos. Sois verdadeiramente meus discípulos. Há uma condição, a condição de ser discípulo, ela está intimamente ligada e condicionada à obediência, à permanência nas orientações do Evangelho de Jesus Cristo. Isso nos aponta, irmãos, para uma realidade que pode parecer algo desnecessário falar, mas faz-se primordial firmar e estabelecer. Um discípulo é sempre um discípulo, ou seja, um aprendiz sempre está aprendendo. Ele nunca torna-se senhor, ele está aprendendo constantemente. À medida em que permanecemos obedecendo, nós permanecemos aprendendo. Nós permanecemos crescendo, nós continuamos sendo discípulos, aprendizes, ou seja, continuamos seguindo o Mestre. O discípulo segue o Mestre. O discípulo ele não está acima do seu Senhor. Ele não substitui o seu Senhor. O discípulo não tem poder de mudar as palavras do seu Senhor. O discípulo não tem poder de aumentar as palavras ou as orientações do seu Senhor. Ele é um discípulo. E como tal, ele permanece se alimentando da mesma fonte. Ele continua se alimentando da mesma água, ele continua comendo o mesmo pão, ou seja, ele permanece dando continuidade ao processo de discipulado. Então, o que nós aprendemos é que o processo de discipulado começa na obediência à palavra de Deus e continua no processo de obediência à palavra de Deus. O discípulo não pode fugir dessa linha. Por isso ele diz: sois verdadeiramente meus discípulos. Uma marca referencial, uma terceira marca referencial do discípulo, irmãos, é que ele precisa permanecer sempre em contato com essa palavra, porque é essa palavra que o conduz à verdade. É essa palavra que o conduz à verdade. O verso de número 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não nos esqueçamos, eles estão iniciando a sua vida com Jesus. O texto, no verso 31, nos informa que eles acabaram de crer. Jesus acabou de falar da importância da palavra, ele acabou de falar de ser verdadeiramente um discípulo, e em seguida Jesus Cristo fala: a palavra é a verdade. A palavra conduz à verdade. E insisto, por que Jesus Cristo fala sobre isso? Porque quando aqueles homens mudam de vida, quando eles começam a crer em Jesus, muitas outras vozes começam a circular, dizendo isso, dizendo aquilo sobre Jesus, contra Jesus naturalmente, para fazer com que aqueles homens desistam de segui-lo. Por isso que Jesus Cristo fala sobre
a palavra da verdade. Ele diz, conhecereis a verdade. A palavra de Deus, irmãos, tem sido questionada no decorrer dos séculos. Muitas pessoas querem desacreditá-la, entretanto, não há uma outra palavra que possa conduzir o homem à verdade. A própria filosofia surge da necessidade de se buscar a verdade. Uma das grandes questões da filosofia é o que é a verdade. A verdade existe? Existe verdade absoluta? A filosofia ainda existe, irmãos, porque ela não encontrou resposta para essas e outras perguntas. Entretanto, Jesus Cristo mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É o único que possui autoridade para tal. E Jesus Cristo diz, a palavra conduz à verdade e conhecereis a verdade. A verdade reside na palavra de Deus. A verdade reside na palavra de Deus. Daí a importância de o discípulo conhecê-la, lê-la, meditar nela, ter tempo para ela e, sobretudo, estudá-la. Procurar alguém com quem estudar a palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo pontua esse marco referencial. Conhecereis a verdade. A quarta lição que nós aprendemos aqui, irmãos, sobre as marcas referenciais do discípulo, é que além dessa palavra conduzir à verdade, o texto prossegue dizendo que essa verdade conduz à liberdade espiritual. Essa palavra conduz à verdade e essa verdade conduz à liberdade espiritual. O verso de número 32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus Cristo fala sobre conhecereis a verdade vos libertará, aqueles homens que estão começando a vida com Jesus, eles ainda não entendem muito bem. E eles dizem assim, mas nós não somos escravos de nada, nós somos seguidores de Abraão. Então, como assim nós somos escravos? Existem muitas pessoas que são trazidas, escravizadas e não sabem que o são. São pessoas que se imaginam livres, mas na verdade não são. E Jesus Cristo fala isso para aqueles homens. O ser humano não se vê escravo de nada nem de ninguém, pelo contrário, ele diz assim, eu sou livre para fazer o que eu bem quero. Só que essa liberdade o escraviza a um monte de vícios. E quando eles vão justificar os seus vícios, eles dizem, eu sou livre para fazer o que eu bem entender. E na verdade, não são livres, estão cativos a um vício. Pensa que o homem ser livre, mas de fato ele está escravo ou do pecado, ou de um legalismo, ou de tradições, ou de religiões, ou de conceitos, etc, etc, etc. Jesus Cristo fala da importância do livre. Jesus Cristo diz assim, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, ele sempre fica livre, eternamente dentro da casa. Jesus Cristo está dizendo em outras palavras aqui, irmãos, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, quem é preso a alguma coisa, quem pratica algo está preso, está cativo àquilo que pratica. No caso aqui, o pecado. É disso que Jesus Cristo está tratando. Só que aqueles homens não se veem como escravos do pecado. E Jesus Cristo diz assim, eu quero falar uma coisa para vocês. Permaneçam nessa palavra, porque essa palavra liberta. Essa palavra mostra a vocês o verdadeiro sentido da vida. Essa palavra leva vocês para conhecerem a essência da vida. E a essência da vida é a liberdade. E essa liberdade só reside em quem crê em Cristo Jesus. Essa é uma quarta marca, um quarto referencial do discipulado. O discípulo é alguém que é livre, por quê? Porque ele foi libertado por Cristo Jesus. Concluindo a nossa reflexão no dia de hoje, eu comecei a nossa reflexão falando que em algum momento da nossa vida nós precisamos de um guia que nos levasse a um lugar em que nós precisávamos ir. Não é? E falei dos navegadores que, mesmo com o desconhecimento dos atuais meios de comunicação, eles singravam os mares em busca de novas descobertas.
Hoje nós temos o maior de todos os guias. Nós temos Jesus, é Ele quem vai à nossa frente, Ele é o nosso libertador. Nós temos a palavra de Deus que é a nossa bússola, é o farol nas tempestades, é o farol na grande noite escura. Nas noites mais trevosas e tempestuosas, a Bíblia, ela continua sendo o nosso farol, aquele que nos alerta dos perigos e nos mostra onde há terra firme. É fundamental que nós, como discípulos, nós como seguidores, entendamos isto. Entendamos que continuamos como discípulos. E esses referenciais do discipulado, os referenciais que são a palavra de Deus como um alimento, que nós devemos nos alimentar constantemente. Esse referencial que é de continuarmos sendo discípulos, aprendizes de Jesus. Não somos senhores, não temos autoridade para criar evangelho, não temos autoridade para ser igual ao Senhor nesse sentido, mas sempre aprender dele, beber dessa fonte. Nós não temos poder, nós não temos autoridade para substituir o Evangelho ou qualquer outra fonte que não seja ela única e exclusiva, a palavra de Deus. Eu quero convidar você no dia de hoje a refletir sobre isso, a refletir sobre uma vida de discipulado. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que é o nosso grande marco referencial, uma palavra que liberta, uma palavra que alimenta, uma palavra que tira a nossa sede, uma palavra que nos traz consolo, conforto nos grandes momentos de dificuldades na vida. Eu quero te rogar, meu Deus, que cada um de nós, cada um que aqui está ouvindo a Tua palavra, nesse dia de hoje, seja confortado, consolado e alimentado por essa palavra. Que continuemos a ser discípulos do Senhor, que continuemos debaixo dessa graça maravilhosa que é a graça da Tua palavra, uma palavra que nos conduz à verdade e uma palavra que nos liberta para todo sempre. Eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra foi útil a você, eu quero convidar você, eu quero pedir que você multiplique esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu contato. Existe muita gente que certamente esteja precisando de uma palavra como essa, a palavra de Deus, uma palavra que traz novidade de vida, que nos orienta, que nos alimenta, que nos conduz à verdade. Uma palavra que é indefectível no meio de tantas e tantas palavras, de tantas e tantas vozes. A voz do Senhor é a voz maravilhosa, é a mais doce notícia. Espalhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo, espalhe essa semente. Quando pudermos nos reunir novamente, eu quero muito que você esteja conosco na Igreja Presbiteriana da Bela Vista, na Rua dos Franceses, número 15, no bairro do Bexiga, na cidade de São Paulo. Vai ser uma alegria muito grande ter você conosco. Se você ainda não assistiu aos outros vídeos, eu convido você a visitar a página da Igreja Presbiteriana da Bela Vista, São Paulo, no YouTube, IPB Bela Vista, São Paulo, no YouTube, e lá você vai ter acesso aos outros vídeos, às outras mensagens. Divulgue também esses vídeos, compartilhe, divulgue o nosso canal, não pelo canal em si, mas pelas mensagens que lá estão gravadas, para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe abençoe grandemente. Um abraço.